Olá, turma, tudo bem? Tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje vai ser a continuação da aula passada. Nós falamos sobre o modo volume controlado e na aula de hoje vamos falar sobre o modo ventilação controlada à pressão, o famoso PCV. Então, vamos entender um pouquinho a diferença entre os dois modos, quais as peculiaridades de cada um deles, os pontos positivos, os pontos negativos de cada modo. Já discutimos na aula passada que não tem superioridade entre os modos. Os estudos mostram que você pode ventilar tanto em PCV como em VCV, que não vai haver nenhum problema. Contudo, necessita da expertise de um bom operador. Então vamos lá, Marde. Me fale um pouquinho das peculiaridades do modo PCV. O modo PCV, como diz aqui no texto, uma ventilação mandatória contínua à pressão e é ciclado a tempo. Como funciona? O que é limitado nesse modo? Nesse modo, o limite é a pressão controlada. Exemplo, você ter 5 de PIP e 10 de pressão controlada. 5 mais 10 dá 15. Então, a pressão em todos os ciclos será contínua, fixa, em 15 centímetros de água. Marde, e o volume e o fluxo? Calma. Dessas três macrovariáveis, o volume e o fluxo não são controláveis, não são fixos, são variáveis. Por quê? O volume vai ficar alterando de acordo com a complacência e a resistência do sistema. Ou seja, não é um valor fixo. Se a complacência mudar, o volume muda. Se a complacência subir ou reduzir, o volume também muda. Se a resistência aumentar ou diminuir, o volume também vai mudar. De cara, se a complacência aumenta, o volume aumenta. Se a complacência reduz, o volume também reduz. E o oposto é, se a resistência, via fecha, alguma secreção, limitação de fluxo acontece, o volume cai se aumenta a resistência. E se diminui a resistência, o volume ele pode aumentar. Isso é o modo de ventilação controlada à pressão. Lembrando que para isso acontecer, vai ter uma coisa chamada janela de tempo, ou constante de tempo, melhor dizendo. Então vamos lá, Marde. Então o volume não é fixo, porque a pressão, apesar de ser controlada, o ventilador ele reconhece ali que tem uma impedância do sistema e esse volume pode variar. Um exemplo, você tem 10 centímetros de água de pressão e no momento que você colocou o seu paciente, ele tinha uma complacência lá de 40 de complacência, 40 ml por centímetro de água. Para cada 1 centímetro de água, vai gerar 40 ml. Se naquele momento você colocou 10 de pressão controlada, aqueles 10 acima da PIP, para cada um gera 40. Então 10 vai gerar 400. O volume na tela vai ser por volta de 400 ml. Porém, se depois de um tempo, aquele paciente mudou de decúbito, esse paciente ali piorou, o balanço está mais positivo depois de alguns dias, a complacência ficou em 30 ml. Aquela mesma pressão de 10, agora vai acontecer. Para cada 1 centímetro de água vai gerar 30 ml. Então 10 vai gerar 300 ml. Perceba que você perdeu 100 ml de volume. Esse paciente pode hipoventilar nesse momento. Então, o PCV, ele controla, ele fixa a pressão, mas ele não fixa o volume. E o fluxo, Marco? Também não. Lembre-se que da fórmula do fluxo é volume pelo tempo expiratório. O tempo expiratório você controla 0,8, 1 segundo, você está controlando o tempo expiratório. Porém, o fluxo, então, também, apesar do tempo ser controlado, o volume é variável. Se o volume é variável, o fluxo também é variável. E outra coisa que ele coloca aqui no texto é o seguinte, que ele é ciclado a tempo. O que é isso? Ele atinge o valor de pressão, atinge o valor de pressão pré-determinado por você, que é o valor limite, porém, ele vai cessar a fase expiratória após o final do tempo expiratório. Exemplo, ele joga aqui, ele inicia no tempo 0, joga o valor de pressão que você pediu, 5 de PIP, 10 de pressão contra 15, ele vai permanecer com esses 15 de pressão, essa soma de pressão, de pico, pressão máxima, de acordo com o tempo que você colocou. Se você botou 1 segundo, por 1 segundo, ali o tempo expiratório. Finalizou o segundo e vai acontecer a ciclagem e o paciente entra na fase exalatória. Então, o que muda da fase ins para a fase ex é o tempo, diferente do modo VCV, que era o próprio volume. Beleza? Então, vamos retornar aqui. Olha a coisa interessante já desse mesmo exemplo agora há pouco, né? Ventilação controlada da pressão, ou seja, como é que o volume vai ser gerado nesse modo? O volume é gerado dependendo da complacência e da resistência.
eu coloquei que uma mesma pressão de 14 pode gerar 15 ml de volume no paciente e 200 em outro, dependendo da mecânica respiratória desse paciente. Aqui vamos usar um novo exemplo para fixar o conteúdo. Ó, João possui uma complacência 50 ml por centímetro de água. E o Paulo possui uma complacência de 20 ml por centímetro de água. Os dois estão com a PIP de 5, a pressão controlada de 15. Qual o volume gerado por Paulo, qual o volume gerado por João? Se para cada um gera 50 no João, você faz 50 e a pressão está 15. 50 vezes 15, o volume do João vai ser 750 ml. Já o Paulo, não. Esse Paulo tem 20 ml de complacência. Então, para cada 1 centímetro de água, gera 20. Então, para 15, vai gerar só 300 ml. Perceba que quanto maior a complacência, maior o volume gerado. Não se preocupe que o ventilador já faz a maioria do ventilador faz esses cálculos para você. Vamos lá. Mari, como é a forma da curva de fluxo em PCV? Então, já falamos da forma da curva de fluxo ali em VCV, nós falamos da forma quadrada, existe a forma descendente, falamos das várias formas que pode se comportar a curva de fluxo no modo VCV. No modo PCV, praxe ali é realmente a curva descendente. Então, gente, acontece o quê? Perceba aqui que nesse gráfico tem 3 curvas. Embaixo a curva de pressão, a curva de fluxo e a curva de volume. Nós estamos falando da curva de fluxo. Perceba que atinge o pico de fluxo e esse fluxo começa a decair. Apesar de estar totalmente aqui a mesma quantidade de fluxo, isso pode não acontecer na ventilação. Se o paciente mudar a complacência, esse fluxo pode subir, esse fluxo pode reduzir. Vamos lá observar aqui no simulador, a gente vai observar essa curva de fluxo. Vamos lá. Então, vamos lá. Deixa eu ajustar aqui. Esse meu paciente está com uma pressão controlada de 8, uma PIP de 5, então aqui tem uma soma de 13 centímetros de água, de soma de pressão de PIP, soma de pressão de limite de pressão. Ele tem uma frequência de 14, o tempo expiratório está em torno de 1,43 segundos de tempo inspiratório. Perceba que o fluxo aqui, ó, ele está até bonitinho, né? Até o paciente está controlado, não tem esforço, não está mudando a mecânica. Então, o valor de fluxo é o mesmo, aparentemente. Ó. Não é controlado, é o mesmo. Diferente. Perceba que está algo acima de 50 litros, aqui em torno de 60 litros de fluxo. Bora ver se a gente consegue visualizar na monitorização. Perfeito. Ó. Os 63 litros aqui de fluxo nesse paciente. Perceba, se eu aumentar a pressão, e o volume está 488. Ó. Perceba, se eu aumentar a pressão, 2 pontos, vai aumentar automaticamente o volume, ó. Aumentei o volume do meu paciente. Com isso que vai acontecer. Perceba que a taxa de fluxo, a cifra de fluxo, ela aumentou. Ó. O fluxo agora foi para quase 80 litros. Opa, deixa eu devolver aqui agora a pressão de 8, devolver para aquele volume que estava anteriormente. A gente vai observar como vai se comportar. Então, você percebe que a curva de fluxo ela se comporta de formato descendente. E você percebe que, número 1, esse fluxo ele é variável, ou seja, ele pode ser variável de acordo com a taxa de pressão que você oferta ao sistema, de acordo com a complacência e a resistência do sistema. Exemplo, eu estou de volta aqui por volta dos 60 litros de novo. Ó. Só retornar aqui, só tirar esse esforço do paciente. Perceba ó, que a taxa de fluxo voltou para 63 litros. Mas do nada, vamos dizer que o paciente começou a acumular secreção na via aérea artificial. E a resistência subiu para 14. Mudou a mecânica do paciente. Perceba, olha, automaticamente a taxa de fluxo já caiu. Ó. O fluxo já caiu para 29 litros rápido, mas muito rápido. Ou seja, teve uma perda abrupta ali da taxa de fluxo. Então, você percebe que o fluxo não é fixo e perceba também que o volume não era fixo, o volume até caiu. Agora que ele está retornando ao valor que estava anteriormente. Então, o volume ele depende da complacência e da resistência do sistema e a taxa de fluxo da mesma forma e adicionando também ali o volume e o tempo expiratório. Vamos lá, mais um detalhe desse módulo. Esse módulo ele é rico em detalhes, porque uma peça depende da outra. Perceba que nós voltamos ali, ó, os 63 litros de fluxo.
A gente está aqui com uma taxa, um tempo expiratório de 1,43. Eu falei o seguinte, quanto maior o volume, maior ali a taxa de fluxo. Nós já observamos isso, aumentei a pressão para 10, o fluxo foi para 80 litros. Se eu baixar o tempo expiratório de 1,43, baixar o tempo expiratório agora para 0,95, olha o que vai acontecer. Eu diminuí o tempo expiratório, agora. Só ajustar aqui. Não aumentou a taxa de fluxo. Constante máxima. Deixa eu baixar aqui um pouco mais. Ele não alterou muito, gente, mas se você baixar o tempo expiratório, perceba que você perdeu volume. Ou seja, o volume ele é relacionado também pelo tempo expiratório. Agora sim vai ter mudanças na taxa aqui de volume minuto e de volume corrente. Perfeito. Ó. Porque demorou um pouquinho. Então, o que acontece? Quando eu baixei o tempo expiratório de 1,43 para 0,75, perceba outra coisa, que o tempo inspiratório, perceba que essa redução do tempo inspiratório, houve redução da taxa de volume. Isso também é bem interessante, tá bom? Então, o tempo expiratório também pode influenciar o volume. Então, vamos lá, vamos retornar ao texto, que a gente já vamos dar continuidade e revisar o que pode acontecer. Nós percebemos o seguinte, então. Nós percebemos que no modo PCV, o valor de pressão é controlada. O volume, a gente percebeu que é variável, ele pode variar tanto pela complacência do sistema número 1, o volume pode variar pela mecânica do paciente subir resistência, melhorar a complacência, pode subir ou baixar o volume. E nós percebemos pelo tempo inspiratório. Se o paciente diminuir o tempo expiratório, aumentar o tempo expiratório, isso também pode influenciar o volume. Percebemos o quê? Um paciente com uma boa complacência, com espaço na constante de tempo, eu vou falar isso depois, ao aumentar o tempo expiratório, você ganha volume. Se você tem um paciente que você tem constante de tempo e você reduz o tempo expiratório, ele pode perder volume. Marder, eu não percebi isso. Só mostrar para vocês novamente que vou colocar um paciente com uma ótima constante de tempo para a gente perceber o que acontece com ele. Perceba que esse paciente está com 0,75 de tempo expiratório. Ele tem uma boa constante de tempo, eu sei porque ele tem uma boa complacência, acima de 60 ml. E eu sei também que eu vou explicar depois pela curva de fluxo e volume. Perceba que o volume está 409. Se eu jogar esse tempo expiratório para 1 segundo, olha o que vai acontecer. Jogando esse tempo expiratório para 1 segundo, olha o que vai acontecer com o volume corrente. Ele vai ganhar constante de tempo, ele vai aumentar aqui o tempo expiratório e automaticamente aumenta o volume. Beleza, então o tempo expiratório também pode influenciar o volume corrente no modo PCV. Isso aqui é muito importante, tá bom? Não influencia no modo VCV o volume. Então, lembrar desse detalhe. O volume lá é fixo, você altera lá só a taxa de fluxo. Vamos lá. Benefícios, pontos positivos, pontos negativos, melhor dizendo. O fluxo livre, tá, gente? Assim, esse fluxo livre é uma coisa bem interessante. Se o paciente altera volume, altera a taxa de fluxo. Se o paciente começa a assistir a ventilação, o fluxo é livre. Então, esse fluxo livre, essa alteração, horas 30 ml, 30 litros por minuto, hora 40, hora 50, isso facilita a adaptação do paciente. É mais fisiológico, melhor dizendo ali, é mais fácil para ter a cooperação e assistir o paciente no modo PCV. Outro ponto positivo desse modo é o valor de pressão, né? O valor fixo de pressão, ele vai bater sempre aquele mesmo valor. O cuidado é com a taxa de fluxo, o cuidado é com o volume corrente para não gerar hipoventilação. Então, a gente consegue manter, de certa forma, os valores de pressão, até que está o texto aqui, a gente consegue evitar valores de platô e drive impression mais controlada, depende, isso é muito relativo, porque se o paciente estiver fazendo esforço, a pressão transpulmonar vai aumentar, o platô pode subir, então é um pouco relativo. Na ausência de esforço, sim, você controla ali o valor de platô e drive impression do paciente e até muito relativo que a drive impression pode variar de acordo com a mecânica do paciente. Mas você controla o valor de pressão e a taxa de fluxo livre ajuda a sincronizar o paciente.
Ponto negativo, não controla volume, ou seja, isso é muito ruim, o paciente pode hipoventilar abruptamente. Não controla o volume minuto, ou seja, tem oscilação no PCO2, ou seja, o paciente neurológico não é tão interessante colocar nesse modo, porque você colocou nesse modo, o paciente vai hipoventilar. Uma outra situação que não é interessante também colocar o paciente em modo PCV, acho que eu cheguei a mostrar na aula passada de modo volume, é isso aqui, ó. Vamos lá. Vamos dizer que eu tenho meu paciente aqui de 75 quilos, mais ou menos. Ele está girando ali com volume corrente de, vamos observar, ó, colocar meu paciente de peso ideal 75 quilos, perfeito, 1,80 m, paciente alto. O volume alvo dele em torno de 450. Então, eu estou na faixa ideal, com uma pressão de 8 e gerando os 450. Depois eu vou falar como adicionar cada item nesse modo pressão controlada. Perceba agora que esse paciente, vamos dizer que esse paciente ele tem uma crise de broncoespasmo. Olha o que acontece. Nessa crise de broncoespasmo, o paciente agora vai, ó, vamos dizer que ele tem uma resistência 20. Com essa resistência de 20, olha o que vai acontecer com o paciente, ó. A taxa de fluxo vai cair perfeitamente, porque o volume também está caindo, ó. Então a resistência, o volume vai cair abruptamente e automaticamente vai cair o volume minuto. O paciente está fazendo uma limitação de fluxo. Perceba. Ó, já está mais baixo que 5 litros por minuto, o volume continua caindo. Automaticamente o operador vai lá e vai aumentar a taxa de pressão para tentar vencer essa resistência de vias aéreas e melhorar ali, então, o volume do paciente. Quero ver o que acontece. Ó. A pressão foi aumentada para 11 centímetros de água. Vamos ver se o volume vai subir. Aparentemente, sim, subindo. Vou aumentar um pouquinho mais aqui a pressão para tentar devolver os 450 ml de volume do paciente. Perceba que o volume está elevando. Vamos ver se nós vamos alcançar ali o volume corrente, a nossa cifra de 450 ml de volume. Está estabilizando, acho que vou ter que aumentar um pouco mais a pressão para alcançar o nosso volume alvo de 450 ml. Aumentar um pouco mais. Então, ainda está subindo. Perfeito. Está subindo, vai alcançar muito próximo do volume alvo. Então, a pressão controlada estava 8 centímetros de água, ela subiu para 14 centímetros de água. Estabilizou aqui, ficou com o volume de 435, bem próximo do volume ali alvo do paciente. Beleza, Marli. Agora vamos dizer que esse paciente saiu dessa limitação de fluxo, desse broncoespasmo, e o paciente devolveu agora para a resistência habitual, uma resistência baixa. Olha o que vai acontecer, gente. Perceba que essa mesma pressão de 14 vai gerar agora um grande volume. Olha a taxa de fluxo que estava a 60 litros e vai para 127 litros, uma taxa de fluxo muito alta. Então, olha o volume corrente subindo, gente. Absurdamente vai subir até próximo a 800 ml, arriscando fazer até um volutrauma, ali uma lesão ali por excesso de volume. Vou baixar a pressão para 8, onde o volume estava. Quero falar para vocês. O paciente ali em modo PCV, com alta resistência de vias aéreas, não parece ser interessante manter em modo a pressão controlada. Porque a partir daquele momento que o paciente começar a fazer a limitação de fluxo, ele vai hipoventilar. Se você não estiver na beira do leito para ajustar as pressões, esse paciente hipoventila. E na hora que ele sair da limitação de fluxo desse broncoespasmo, a pressão ali que vai estar naquele paciente vai ser excessiva, gerando muito volume. Então, o modo VCV garante ali um benefício também em cima do PCV.
Como ajustar cada item, né, gente? Então vamos lá, vou falar de cada um deles, vou falar do volume, vou falar da PIP, do tempo, da frequência respiratória, de cada um desses itens aí. Eu vou abrir de novo novamente o simulador, e a gente vai discutir cada item do ventilador mecânico. Então vamos lá, Mardo. Primeira coisa é pressão controlada. Então, como é que eu ajusto esse item? Você tem que saber quem é seu paciente. Meu paciente aqui em questão, ó, ele é um paciente de 1,80 m, 75 kg de peso ideal. Só ajustar a resistência aqui desse paciente. Com isso, olha o que acontece. O volume-alvo dele é 75, vou abrir a calculadora aqui, ó, 75 vezes 6. Então, o volume-alvo dele, ó, é por volta de 450 ml. Se eu colocar ele a 6 ml por quilo. Se eu colocar ele a 7 ml por quilo, 525. E se eu colocar ele a 8 ml por quilo, ele vai gerar até 600 ml. Então, eu posso utilizar de 450 até 600 ml ali de volume nele, de 6 a 8 ml por quilo. Mardo, beleza. Esse paciente, então, ele tem que fazer uma janela ali de volume nessa faixa. Entendi perfeitamente isso daí. Qual é o ideal? O ideal é a gente sempre tirar volumes mais baixos, tá? Falando da história da ventilação protetora, desde o barotrauma até agora o biotrauma, o atelectrauma, a mechanical power. Então, toda essa história da ventilação protetora ela é real. Então, nós devemos utilizar valores cada vez mais ser mais gentil na ventilação mecânica para ajustar ali o volume corrente, ajustar o fluxo, ajustar ali realmente a driving pressure, ajustar a pressão de platô, ajustar ali a frequência respiratória. Então, tá aqui, meu paciente com 8 de pressão, ele gerou os 450 ml. Perfeito, mas a pressão de 8 é bom? Sim. Se você aumenta a pressão, olha o que acontece, automaticamente vai gerar um aumento de volume. O volume vai subir, ó, perfeito. Ó. Vou voltar aqui para o 8. Se você baixar a pressão, olha o que vai acontecer também com o volume corrente. Perceba que o volume vai reduzir. A taxa de fluxo já caiu abaixo de 50 litros e o volume vai reduzir. Abaixo do valor que a gente estava anteriormente, com certeza. Se com 8 de pressão nós estávamos com 150, com 6 estaríamos com o volume menor. Já caiu o volume, perfeito. Eu vou voltar aqui para 8, então você sabe que a pressão ideal desse paciente nesse momento é 8, isso pode variar. A PIP falarei depois, mas retomo o mesmo conhecimento que você começa com um valor de 3 a 5 centímetros de água para manter o recuo elástico pulmonar com uma PIP profilática e nós aumentamos esse valor de PIP ou reduzimos de acordo com a mecânica respiratória. É uma forma mais gentil de utilizar a PIP. Como é que você faz isso, Marco? Se você aumenta a PIP e você ganha complacência, se você diminui a driving pressure, essa PIP parece estar realmente reagindo contra o colapso. Se você tem uma PIP, você eleva essa PIP e você percebe que perde complacência, mantém ou aumenta a driving pressure, parece que está fazendo sobredistensão. Então, não parece ter benefício. Então, vamos lá, Margo. Volume minuto-alvo de 5 a 6, né? Estou com 6 de volume minuto, estaria muito bom. Perceba também como é que eu ajusto a frequência. Se você deixar uma frequência muito baixa, gente, olha o que vai acontecer. Então, está o alarme aqui para ele não reclamar. Olha o que vai acontecer. Perceba que ao reduzir a frequência respiratória, eu vou perder aqui o volume minuto, tá bom? Muito cuidado com isso. Então, a frequência respiratória, eu vou ter perda do volume minuto, tá bom? Outra coisa que o ventilador faz automaticamente é reajustar o tempo expiratório. Perceba que quando você diminuiu a frequência expiratória, automaticamente, olha o tempo expiratório como ele já subiu, ele já reajusta. Cuidado com isso, tá bom? Os ventiladores já reajustam ali o tempo expiratório automaticamente. Então, vou devolver aqui para 14, estava o volume de 6, e vamos observar. Perceba que o volume minuto, a frequência vai subir e o tempo expiratório já diminuiu, ó. O tempo expiratório é a distância do disparo para a ciclagem. E aqui está menor e lá estava bem maior. Beleza, professor, vamos lá. Pressão, então, de 8, que eu usei aqui nesse paciente, para ajustar o volume alvo dele. A frequência para ajustar o volume minuto, de 5 a 6 de forma inicial.
e você vai ajustar de acordo com a demanda do paciente. A PIP, profilaticamente, você começa de 3 a 5 e você aumenta ou reduz de acordo com a drive impression do paciente, se ela melhora, se ela piora. O oxigênio, a taxa aqui de fração inspirada de oxigênio, você ajusta de acordo com a saturação, de 92 a 96. Você aumenta o oxigênio para quem precisa, você reduz para aqueles pacientes que não precisam. Agora, uma coisa bem interessante é o tempo expiratório. Perceba o seguinte, como é que eu devo ajustar o tempo expiratório, Marley, no modo ali PCV? O tempo expiratório está de 1 segundo. Eu indico fazer essa opção aqui. Você vai aumentar o tempo expiratório. Pronto, aumentei o tempo expiratório desse paciente. Perceba que quando eu aumentei o tempo expiratório, criou um degrau na curva de fluxo. Já falamos sobre isso algumas vezes. Na nossa respiração espontânea, nós não temos uma pausa entre a ins e a expiração. Nós puxamos o ar, você não tem uma pausa entre a ins e a ex, automaticamente você exala. Você puxa e exala. No gráfico você mostra o seguinte, o paciente recebe o ar, tem uma pausa e depois ele exala. Essa pausa ela não se mostra algo benéfico, porque você está colocando o paciente num momento chamado fluxo zero. Perceba que o zero de fluxo está sendo entregue nesse momento do tempo expiratório, ou seja, você está gastando tempo, não gerando volume, nesse momento não gerar volume porque o fluxo é zero, mas está entregando para o paciente pressão, ou seja, o parênquima recebe pressão, porém o parênquima não recebe fluxo. O que eu quero falar com isso, Mário? Que nesse paciente, o tempo expiratório de 1,71, ele é excessivo. Quer dizer que eu estou gerando tempo superior ao tempo neural do paciente. O que eu faço, então? Você joga o tempo expiratório para cima, mais alto, e você observa se forma esse degrau. Formou esse degrau, você percebe, então, que o tempo expiratório está excessivo. Você faz o quê? Você vai reduzir o tempo expiratório. Vou reduzir para 1,4. Quando eu reduzir o tempo expiratório para 1,4, perceba que agora já sumiu o degrau está mínimo, quase nulo. Para ficar mais evidente, eu vou reduzir um pouquinho mais o tempo expiratório. 1,34. Perfeito. Perceba que não tem mais aquele degrau na curva ali de fluxo, ou seja, o paciente inspira e a ciclagem está aqui, ele já expira, não tem aquele momento de fluxo zero. Beleza, Marley, então é dessa forma que eu ajusto sim, você aumenta o tempo expiratório, formou o degrau, você vai reduzindo até o paciente realmente formar uma curva de fluxo que não tenha esse degrau. Perceba que essa constante de tempo, de enchimento, melhor dizendo, ela se modifica. Nesse paciente com 1,3 de tempo expiratório, a curva de fluxo de tempo ela está ótima para uma complacência de 64. Se meu paciente começa agora, com o tempo, perder complacência, balanço positivo, ficar com o pulmão mais rígido ou menos complacente, olha o que vai acontecer agora. Perceba que o mesmo tempo expiratório agora gera outra constante de tempo. Perceba que agora tem degrau nesse tempo expiratório. Olha, seria o ideal bem aqui. Ó. O que eu vou fazer? Vou reduzir o tempo expiratório. Vou colocar o tempo expiratório para 0,9 já de cara. Olha o que vai acontecer. Quando eu coloquei o tempo expiratório para 0,9, já reduziu aquele degrau. Aquele degrau presente já foi reduzido, mas ainda existe. Eu deveria reduzir mais o tempo expiratório. Coloquei o tempo expiratório agora de 0,7. E agora eu vou observar a constante de tempo. Opa, melhorou. Perfeito que esse paciente, então, a constante de tempo dele só permite ali um enchimento de 0,7. Acima de 0,7, você percebe que esse paciente com essa mecânica expiratória, vou botar aqui 1 segundo de novo. Olha o que acontece, esse paciente com 1 segundo, ele começa já a formar o degrau na curva de fluxo, simboliza que o tempo expiratório está excessivo para ele. Então, muito legal, Marco. O tempo expiratório deve ser ajustado de que forma? Número 1, o tempo expiratório deve ser observando a constante de tempo, ou seja, não formar degrau. Número 2, muito cuidado com o aprisionamento aéreo. Então, você coloca frequências muito elevadas, com uma frequência elevada, e vamos retornar aqui a constante de tempo do meu paciente para uma complacência para 64, que era o valor que estava anteriormente. Perceba que esse paciente agora,
Só ajustar aqui os alarmes. Um minutinho, já estou com uma frequência de 28. Perceba o seguinte, ó. Perceba que se você aumentar, o paciente agora está com tempo expiratório de 0,50. Beleza, um tempo curto. Perceba que ele não está formando degrau, ele tem mais espaço para aumentar esse tempo expiratório. Vamos aumentar de novo esse paciente para 1 segundo. Ele está mexendo por volta de 1 segundo. Está 1.1. Perceba que 1.1 ele ainda enche muito bem, ó. Mas perceba que ele não exala muito bem. Percebe que o tempo gasto na inspiração, ó, apesar de ser benéfico, não ter basicamente o degrau, o expiratório se torna muito curto ao ponto de não promover ali a saída total do gás. Marda, eu não lembro mais disso. Tem problemas? Vamos lá relembrar aqui no quadro branco a formação de autopico. Então, o tempo total, entendeu? Ele depende da fase de enchimento, que é a fase índice, e da fase exalatória. Então, o que acontece? Quando você aumentou muito o tempo expiratório do paciente, tudo isso aqui é o tempo expiratório, ele não teve tempo para exalar. Automaticamente, o próximo disparo aconteceu aonde? Aqui de baixo. É o tempo de enchimento, a exalação e o disparo, de novo, daqui de baixo. Então, o que acontece? Esse aqui de baixo é a formação de autopipe, o aprisionamento aéreo. O normal era essa curva encostar. Mas, Mário, por que ela não está encostando? Porque agora a frequência expiratória está muito elevada. Quando a frequência expiratória está elevada, você diminui a constante de tempo. Vamos observar isso no ventilador mecânico para você ficar ciente do problema e como resolvê-lo. Vamos lá. Perceba que eu estou com uma frequência de 28, meu tempo total é de 2,14 segundos. O que é isso? 1 minuto tem 60 segundos. Se você quer encaixar 28 frequências em 1 minuto, você só tem um tempo de 2,14 total. Eu tenho que dividir esse 2,14 em tempo índice e tempo ex. Você falou que era 1,12 de tempo índice, então automaticamente vai ter só 1,02 de ex. Você percebe que se 1,02, muito pouco o paciente exalar, porque está formando autopico. Você precisa aumentar o tempo exalatório. Como é que você faz isso? Diminuindo o tempo inspiratório. Vou reduzir o tempo expiratório para 0,86. Olha o que acontece quando eu reduzo o tempo expiratório para 0,86. Automaticamente o tempo total é o mesmo, porque eu não mexi na frequência. Perceba que agora o tempo expiratório está 1,29, ele já melhorou. E a formação de autopipe já é quase mínima, ou seja, a curva já quase encosta ali no baseline, na linha de base. Se baixar um pouco mais o tempo expiratório, vai promover uma melhor constante de tempo. Perceba que esse paciente ele vai encostar na linha de base. Beleza, mas quando você reduziu o tempo expiratório nesse paciente, olha o que você fez também, você perdeu volume corrente. Então, muito cuidado. Uma coisa depende da outra. Se você mexe na frequência, você mexe no tempo total, tempo índice e tempo ex. Se você mexe no tempo índice, você também mexe no tempo ex. Se você mexe no tempo índice, você mexe no volume corrente, no modo PCV. Então, são vários itens. É um modo, parece que é até meio confuso, mas não é, gente. Você tem que saber olhando cada item. Mexeu numa peça, você vai mexer em todas as outras, tá bom? Então, o modo PCV é um modo bem legal, porém, você tem que ter expertise para monitorizá-lo. Eu vou devolver aqui a frequência de 14. O paciente agora vai perceber que quando eu colocar a frequência de 14, ó, o tempo total é de 4 segundos. Agora, em 1 minuto, eu tenho agora, a cada quase 4,2 segundos, uma frequência respiratória. Eu tenho mais tempo de enchimento e tempo de esvaziamento. Perceba, ó, se eu colocar o tempo expiratório de 1 segundo, esse paciente vai ter ali por volta de 3,2 segundos para exalar. Então, ele vai ter muito tempo de exalação para não promover a autopipe. Então, vamos lá, Marco. E nós aprendemos que a pressão deve ser ajustada pelo volume alvo do paciente. A PIP, se aquele paciente melhorar a driving pressure, que eu vou ensinar como calcular nesse modo de uma forma indireta, você pode elevar a PIP que está respondendo contra o colapso. Se aumentar a PIP, você piorar, aumentar a driving pressure, melhor dizendo, esse paciente pode estar sobredistendendo. A FO2 você é baseada na saturação. A frequência é ajustada de acordo com o volume minuto, mas muito cuidado com a constante de tempo do paciente. No tempo expiratório, você ajusta olhando a curva de fluxo. Se formou degrau, você diminui ali o tempo expiratório, tá bom? E o tempo expiratório mais curto também ele é interessante naqueles pacientes que
estão aprisionando, ou seja, precisa de maior tempo de exalação. Beleza, Mardi, eu entendi até aqui, até o momento. Tá tudo tranquilo, tempo. O disparo, tá, gente? Quando o paciente começa a assistir a ventilação mecânica, é interessante colocar o paciente ali no disparo ali mais baixo, entendeu? De preferência um disparo mais leve, colocar de 2 a 3 litros por minuto. Caso o paciente queira assistir a ventilação mecânica, isso possa ocorrer. Marder, e agora? Esse meu paciente, agora eu quero calcular a mecânica respiratória do meu paciente. Como é que eu sei o pico, o platô e a driving pressure? O pico está 13, tá, gente? Então, o paciente tem um pico baixo, menor que 40. Segundo aqui o cálculo, o platô está dando a mesma coisa. Você percebe que se você colocar qualquer valor de pressão, basicamente ali o platô vai dar a mesma coisa. Assim, se você colocar a pressão de 10, ó, o volume vai aumentar nesse paciente, ó, vai aumentar a pressão de pico, vai aumentar, e o platô fica a mesma coisa. Então, esse platô não parece ser um platô real. Eu vou ensinar uma maneira de calcular esse platô. Então, a gente vai só esperar estabilizar o volume aqui desse paciente para uma pressão de 10 centímetros de água. Deixa eu só calcular aqui fixar o volume desse paciente. Nós vamos fazer uma fórmula indireta como calcular a driving pressure no modo PCV. Existe uma forma interessante também, muito ensinada, que se você aumentar o tempo expiratório, encostar na linha de base, formar aquele degrau que a gente não gosta, lembra aquele degrau que a gente falou que não é interessante para o ciclo do paciente? Se você aumentar o tempo expiratório e formar o degrau, você pode considerar que o pico ali, a pressão de pico, é a pressão de platô. É aqui nessa situação? Não, gente. Perceba que não é. Ó. Perceba que não está encostando no degrau, não está encostando na linha de base. Então, eu não posso afirmar que o pico é igual ao platô. Então, como é que eu faço nessa situação? Mas se o valor está incorreto, aparentemente sim. O volume-alvo, que é o volume alcançado para essa pressão de 10, foi 564. Eu vou fazer aqui uma explicação para vocês relembrarem aqui algumas fórmulas. A pressão de distensão, então, como eu falei naquela aula, é o platô menos a PIP. O problema é que eu não consigo gerar uma pausa no modo PCV, né, gente? Eu não consigo gerar uma pausa no modo PCV. Então, como é que eu faço para calcular então, a famosa driving pressure no modo PCV? Você vai pegar o valor de volume e dividir pelo valor de complacência estática. Opa, complacência estática pelo volume. Então, eu tenho 64 de complacência, se eu não me engano. Deixa eu observar aqui novamente aqui na nossa simulação. Só observar aqui quanto está o valor de 64 e o volume corrente está 564. Então, o que você percebe? Que, vamos lá. 564 para 64. Então, o valor de driving pressure nesse paciente tem por volta de 8,8. 8,8. Dividindo aqui 64 por 64. Então, esse é a driving pressure, Mário? Sim, tá boa? Tá ótimo nesse paciente. Mário, e quanto é o platô desse paciente? Gente, existe também a fórmula, é só fazer o inverso. O platô nada mais é do que a driving pressure com a PIP. Se eu tenho 5 de PIP e 8,8 de driving pressure, o platô desse paciente seria 8,8 mais 5. Esse mais 5 daria um platô de 13,8. Perceba que não é o valor que está sendo gerado ali na tela do ventilador. O ventilador está dizendo que é 15. Não, não é 15. É mais ou menos 13,8, próximo a 14, mas não é o valor de 15. Por que a gente percebe isso? Porque não está encostando na curva, a cor de fluxo não está encostando, formando um degrau. Se estivesse encostando, sim, eu poderia considerar o pico igual ao platô e já subtrair da PIP e falar que aquilo era a driving pressure. Não posso afirmar nessa situação que está mostrando o gráfico. Gente, vamos voltar lá na nossa aula e creio que a gente finalizou aqui o nosso momento. Falamos da frequência, que é justa pelo volume minuto.
Falamos da taxa de fluxo, que ela é variável, depende ali do tempo expiratório, depende do volume corrente. O fluxo ele pode ser insuficiente ou ele pode ser excessivo, tá, gente? Isso aqui é muito importante também, uma coisa que eu não tinha falado lá na aula. O fluxo suficiente é assim, se o paciente está assistindo a ventilação mecânica, você joga um fluxo muito baixo, uma taxa de pressão baixa, automaticamente o volume fica muito baixo. O fluxo pode ser insuficiente, o paciente começa a fazer esforço durante a ventilação mecânica. Esse esforço vai mostrar graficamente aí no gráfico de pressão uma negativação de pressão aí na curva de pressão. Então, essa negativação nada mais é que o paciente está falando, eu quero mais fluxo, eu quero um pouco mais de volume, por favor, me ajude. E também pode acontecer o fluxo excessivo. Perceba que na curva de fluxo, tá, gente? De fluxo, perceba que há uma espícula. E pode ocorrer na curva de pressão um ultrapassar da curva pressão limite aqui. Vamos dizer que a pressão está em 20, como está nesse gráfico, ó, e ela meio que ultrapassou o valor limite de 20. Isso pode acontecer, mas não pode. Eles chamam de ultrapassagem, entendeu? Que a pressurização foi muito rápida e ultrapassou o limite de pressão. São coisas diferentes, tá, gente? Lembrar que isso aqui são coisas diferentes. Pode acontecer essa limitação de fluxo aqui, esse fluxo excessivo, e também pode acontecer numa outra situação de uma limitação, de um ultrapassar, melhor dizendo, de pressão. Nessa situação, Marcos, o que tem que fazer? Você vai fazer o seguinte, você deve ajustar um parâmetro que tem nos modos pressão controlada chamado Rise Time. O que é o Rise Time? Para quem não percebeu, a espícula está bem aqui, ó. Isso aqui é no ponto aqui. Perceba que no gráfico não tem não tem essa espícula, tá bom? Perceba, ó, que não há essa espícula. Perceba que o gráfico ele é bonitinho. Vamos observar o que acontece. Deixa eu ajustar aqui. Perfeito. Esse ventilador ele nos mostra aqui algo interessante. Ele tem o tempo de subida, que é o tempo chamado de rise time. Esse rise time é o seguinte. Perceba que a curva de fluxo ela está como, gente? Reta. Se o paciente estivesse fazendo aquele fluxo excessivo, aquela espícula ali, ou automaticamente poderia também acontecer um excesso, um ultrapassar de pressão que ele não consegue gerar aqui nesse simulador, você faria o quê? Você aumentaria o rise time. Quando você aumenta o rise time, olha o que acontece, gente. Perceba que a curva que era reta agora ficou inclinada. Então, a taxa, o tempo para alcançar a pressurização máxima, que seria 10 mais 5, 15, ela é mais lenta. Então o rise time nada mais é que o tempo de subida. Perfeito. É o tempo entre o disparo e a pressão máxima, que seria 15. Esse tempo aqui, ó, de subida. Esse tempo de subida ele pode ser rápido, ele pode ser lento ou até mesmo esse ventilador oferece a opção muito lenta. Olha o que acontece. Então perceba que o rise time agora ficou ainda maior e isso aconteceu. Olha que interessante, gente. Rapidamente, só ajustar aqui o alarme. Vou devolver o rise time aqui também. Para o valor que estava. Se eu deixar o rise time em 50, que era o valor que estava inicialmente, está até mais baixo, 25. Acho que o valor menor é 50. Perfeito. Perceba que a curva ficou agora como? Reta novamente. Observe o que vai acontecer aqui na mecânica desse paciente. Perceba que a curva de fluxo ficou totalmente retilínea. E teve um pequeno ganho de volume, gente. O volume aqui meio pequeno, mas está tendo ganho de volume, porque eu estou ganhando a taxa de fluxo. Opa, então mais uma coisa que altera o volume no modo PCV, mas não chega não. Tem tanta coisa. A pressão, a quantidade de tempo, o volume. Nossa. Então, muita coisa. Perfeito. E mais um item alcançou agora, que é o rise time. Perceba que se o rise time estiver rápido, aqui, ó, 50 milissegundos, a taxa de fluxo ela é mais rápida, ela é mais alta, automaticamente alcança o valor de pressão mais rápido. Se meu rise time estiver muito lento, olha o que vai acontecer. Automaticamente ele favorece um enchimento
o tempo de pressurização, melhor dizendo, mais lento. Aqui percebe que a curva já inclinou, mas perceba que você perde fluxo, você perde pico de fluxo. Automaticamente você perde volume, porque o volume está relacionado com o tempo expiratório e com a taxa de fluxo. Então, olha o que aconteceu com o volume, ele vai começar a cair, porque o fluxo também começou a cair. Nossa, Mari, então tem muita coisa que vai alterar nesse modo PCV, correto. Muita coisa mesmo. Então vamos lá, vamos retornar aqui. Então o rise time é para ser ajustado quando, Marco? Quando você percebe situações onde tem algum fluxo mais excessivo ou o paciente está ultrapassando ali os valores de pressão limite, você percebe uma espícula no gráfico de pressão-tempo, tá, gente? Nesse caso aqui, interessante ajustar o rise time. E no fluxo excessivo, ou você pode já baixar a pressão, baixar um pouco o volume ali, para tentar evitar esse fluxo excessivo, tá bom? Você pode fazer dessa forma no fluxo excessivo. E se estiver ultrapassando a bola de pressão, você ajusta ali o rise time. Aqui o rise time é o tempo de subida, ó, percebe que tem uma espícula, spike aqui. Você pegou e ó, inclinou a curva e automaticamente sumiu essa espícula. Perceba que o rise time ele pode ser moderado, ele pode ser rápido e pode ser muito lento. Quanto mais lento, maior o tempo para alcançar o pico de pressão. Quanto mais rápido, mais ele alcança o pico de pressão. A pico nós já falamos, que é ajustar pela driving pressure. A constante de tempo no modo PCV, nós explicamos aquela pausa, para quem não percebeu aqui a pausa, ó, quer dizer que o tempo respiratório está maior que o do paciente. Aqui está a constante de tempo média e aqui está a constante de tempo mais alta. Para quem não viu a pausa, ó, aí até expliquei que o tempo respiratório mais longo com pausa não é benéfico. Para quem não viu a pausa, essa pausa bem aqui, esse pequeno degrau, onde aparentemente o tempo da máquina é maior que o tempo do paciente. Finalizamos ajustando a acessibilidade nos ciclos assistidos. Não esqueça que você não pode ultrapassar o pico maior que 40, o platô maior que 30, uma drive pressure maior que 15, com aquelas exceções que já falamos na aula passada, tá, gente? Esse foi o modo PCV, ele é um pouco complexo realmente, né? Tem muitos itens que alteram o volume, altera a taxa de fluxo, a constante de tempo, nossa, tem muita coisa legal. Então, mais uma coisa eu levo em consideração. No modo PCV é o modo mais utilizado nas UTIs brasileiras. Será que nós sabemos ajustar cada item, conseguimos entender cada item, como cada peça se interrelaciona? Então, fique de olho. Então, perceba que o modo PCV não é tão fácil, como todo mundo acha, só colocar a pressão e observar o volume. Não é bem assim. Tá bom, gente? Então, valeu, muito obrigado, agradeço aí a oportunidade de compartilhar conhecimento com vocês. Tchau, tchau e até a próxima.